Portanto, deixem-me começar por lhe dar os parabéns por uma excelente capacidade que tem em transformar um assunto que nada tem a ver com a leitura bíblica que fez, mas que naturalmente lhe reconheço uma enorme capacidade para esse estatuto. Começar por dizer o seguinte: o Sr. Deputado terminou a sua intervenção a dizer que as finais são a força motriz do país. Bom, quer dizer, se vivermos a vida a pensar nas finais, vamos ter uma vida muito cansativa, porque naturalmente, e todos concordarão com isso certamente, a vida é indiscutivelmente feita de vários finais, mas nenhum de nós poderá estar pessoalmente dependente da vitória das nossas decisões finais. Estou certo que concordarão comigo que para se vencer as finais, nós nunca dizemos que as finais, se eu estou a reparar, nós nunca dizemos que as finais não são importantes. Nós reconhecemos naturalmente alguma importância às finais. Agora, nós estamos também certos que melhores são aqueles que chegam lá, mesmo que chegamos lá e perdemos. Temos vários exemplos de grandes vencedores que chegaram a finais e perderam finais. E há bocado disseram um exemplo do José Mourinho, eu também pegaram o José Mourinho, eu também não ia fazer. José Mourinho é o primeiro a assumir-se na qualidade de competitivo, que o é, que toda a gente conhece, mas ele também sabe que o facto de perder uma final não o torna pior e o facto de ganhar algumas finais não o torna melhor. E, portanto, nesse sentido, quero deixar muito claro que o facto de nós não podemos acreditar em finais, não podemos definir uma estratégia de ser, uma forma de estar, focado em finais, que são momentos naturalmente importantes, mas estão muito longe de terem capacidade de definir quem de facto é o melhor. Aliás, deixem-me apenas dar-vos um exemplo. Estarão de acordo comigo se eu disser que numa final há um conjunto de vários fatores que são externos à final em si própria. Portanto, acreditamos que a importância de vencer uma final, a importância de participar numa final, não pode nunca ser visto como um fim em si próprio. Mas ter orgulho em ser um vencedor não é que não tens que falar mais alto. Ter orgulho em ser um vencedor não é verdade. Ter orgulho, naturalmente, é uma excelente capacidade que nós temos de cada um de nós e servirá certamente de motivação. Mas vai uma grande diferença entre ter o orgulho de vencer ou dizer que vencer naquela situação é pôr-nos num patamar diferente. E o Sr. Deputado há bocado fez uma intervenção que me fez lembrar aqueles otimistas que acham que o facto de ganhar uma final nos permitirá no futuro ganhar quase tudo. E nesse sentido, deixe-me dizer que ganhando uma final e adotando uma postura de facto de ter ganho uma final me permite ver sempre uma luz ao fundo do túnel. Bom, sabe que essa luz ao fundo do túnel pode ter várias interpretações, pode ser naturalmente o final do túnel com a visão de Deus Nosso Senhor, mas pode também ser os faróis do comboio em direção assim que vão passar por cima dentro em breve. E, portanto, eu aconselhava a ter alguma precaução, pelo menos, nessa visão otimista de vencedor de finais. E queria aqui pegar em algumas questões que me parecem fundamentais no sentido de criarmos uma vertente prática desta interpretação de finais. Naturalmente, os descobrimentos, como o Jorge disse, é um sinal claríssimo de que o facto de se ganhar algumas finais pode não garantir no futuro uma sustentabilidade desejada. O caso português é um exemplo disso. Nós, naturalmente, durante muitos anos, fomos de facto vencedores. Durante muitos anos ganhamos, de facto, muitos finais. Sr. Deputado, olhe para o estado do país, veja que estamos agora e perceba se estamos sequer em condições de alterar, de chegar a uma final. Eu quero ter perguntas. Se não há finais, não acha que a final, que foi a Batalha da Rua Rosa, não ficou eternizada? Não é interna? Toda a gente se vai a lembrar dessa final que foi. E ninguém disse, primeiro, ninguém disse que não há finais, nem ninguém disse que se esquece dessas finais. São coisas claramente diferentes. O que nós estamos aqui a dizer é que o facto de se ganhar uma final, o facto de se estar presente numa final, não pode, nem deve, ser um estatuto de ser superposição. Aliás, digo mais, acho que essa postura que estamos aqui a conversar hoje, esta hipótese de elevagem de final, é o protótipo do que é errado no vencedor. Alguém que ganha e que assume que o facto de ter ganho irá conceder este estatuto a médio e longo prazo é um erro. E garanto que essa postura que estamos aqui a conversar provavelmente implicará certamente várias derrotas em finais futuras.
momento tem a sua importância. Nós não acreditamos nem podemos aceitar que esta visão seja defendida, é que se definem finais quem é de facto o melhor. Geralmente na vida vamos ter algumas finais, vamos ter momentos importantes, não é isso que está aqui em causa. Ninguém discute a importância do simbolismo. O final é simbólico, o momento final é um momento simbólico. O que nós defendemos é que esse simbolismo que é inerente a uma final não pode ser traduzido numa avaliação qualitativa de quem está presente nesses momentos. E então, as eleições, o momento do ato eleitoral representa uma final. É simbólico? Só, eu vou dizer, eu não concordo com isso. Tanto é que, lá está, voltando à história do simbolismo, naturalmente, vencer umas eleições é ganhar uma pequena final. Mas a questão é, será que esse é, de facto, o momento mais importante? Será que os 4 anos que vêm a seguir a ganhar uma final não são tão mais importantes que o momento da eleição? Quantas vezes vemos alguém que ganha eleições e chega, aliás, o exemplo português é um bom exemplo disso, quantas vezes vemos pessoas que ganham eleições e chegam às eleições seguintes e não têm qualquer hipótese de ganhar? Exatamente porque têm um pouco essa visão. Que o facto de ganharem uma final lhes dará um estatuto, lhes dará a pouca humildade de pensarem que o futuro estará naturalmente garantido. E não duvido, isto eu queria deixar muito claro porque me parece ser o ponto principal da nossa intervenção. O facto de se ganhar finais ou de se perder, porque isso também acontece, deverá ser sempre um sinal da forma como se deve estar no futuro. Ganhar uma final é um bom indicador. É dizer, sim senhor, estive bem. Eu provavelmente posso continuar no mesmo caminho no futuro se continuar a trabalhar, se for humilde. Se perceber que tenho ainda coisas a melhorar neste caminho certo, poder ganhar outras finais. Da mesma forma que se perder, eu estou certo que quem perde uma vez é provavelmente mais forte no futuro. Estará provavelmente em melhores condições para ganhar no futuro e não duvido que quem perde uma vez